Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Daniel Assis, em mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje, o tema da nossa aula será sistema posicional decimal. O que é que acontece com o sistema posicional decimal? Tendo aqui em vista esse formato, você consegue observar o seguinte, que o posicionamento do algarismo no número, ele vai indicar uma ordem e essa ordem vai estar relacionada diretamente a uma classe. Como assim, professor? Observe um número, por exemplo, 1747. Você observa que esse é um número de 4 algarismos, certo? Porque tem 4 algarismos aqui compondo esse número. Então, nesse caso, você observa que cada algarismo desse, ele vai ocupar uma casa, digamos assim, diferente na estruturação do número. Então aqui nós teríamos o seguinte, esse 7 ele estaria ocupando uma casa, melhor, a casa das unidades. O 4 ele estaria compondo a casa das dezenas, O 7, por sua vez, ele estaria compondo as casas das centenas, certo? Centenas. E o 1 estaria compondo a casa, né? A ordem das unidades de milhar. Esse número, ele poderia ser fracionado da seguinte forma. Eu teria aqui 1747. Ele poderia ser escrito como 1000 mais 700 mais 40 mais 7. Então, o número ele poderia ser fracionado dessa forma. Então, o 7 estaria representando as unidades. O 40, observa que só possui duas ordens. Então, nesse caso, nós temos a ordem das dezenas, três ordens, as ordens das centenas, e quatro ordens, a ordem da unidade de milhar. Então, seria basicamente o seguinte: se eu tivesse um exemplo, por exemplo, um número 43.784. Então aqui nós teríamos o 4 nas unidades, o 8 nas dezenas, o 7 na centena, o 3 na unidade de milhar e o 4 na dezena de milhar. Então aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, porque mudou a classe, certo? Mudou a classe. Aqui nós teríamos dezena de milhar e centena de milhar. Centena de milhar. Unidade de milhões, certo? Dezena de milhões, centena de milhões. A próxima seria unidade de bilhões, dezena de bilhões e centena de bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Então, sistema posicional decimal, ele vem mostrar a ordem que cada número vai ocupar e o que esse algarismo vai representar e qual seria a classe do número, se ele estaria na classe dos milhões, dos milhares, das unidades e assim sucessivamente. Então, um outro exemplo seria aqui exemplo 2.
4.374.888. Um exemplo. Então, eu teria o algarismo 8 na casa das unidades, o algarismo 8 na casa das dezenas, o algarismo 8 na casa das centenas. Eu teria o algarismo 4 na casa das unidades de milhar, eu teria o 7 nas dezenas de milhar e eu teria o 3 na centena de milhar. E o 4, portanto, na unidade dos milhões, certo? Então, é uma ideia muito simples. Na estruturação do número, cada algarismo estará em uma ordem e esse número, portanto, a depender da quantidade de algarismos, estará em uma classe. Classe dos milhões, dos bilhões, trilhões, dos milhares ou das unidades, simplesmente. Certo? Então aqui vamos para um exemplo. O ábaco é um instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por uma haste apoiada em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal, e nela são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente às unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Então, ele me deu o ábaco. E ele pediu qual número que está representado na figura. Observe o seguinte. O ábaco está trocado. Então, você vem aqui e vem aqui. Ó, pô, aqui tem uma argola só. Beleza. Aí aqui eu tenho 4 argolas. Pô, muito fácil, né? Aqui eu tenho 3, 6, 7 argolas. Beleza, tá indo. Aqui eu não tenho nenhuma argola, 0. Aqui eu tenho uma argola. E aqui eu tenho 6 argolas. Aí você fala, pô, professor, muito fácil isso aqui. A nossa alternativa certa é a alternativa B. Mas o aluno, ele é, por definição, um ser sem luz, certo? Eu já falei isso aqui anteriormente. O que é que acontece? Você observa que as ordens não estão na disposição correta. Então, o U das unidades está representado aqui com um algarismo mais à esquerda. Ou seja, isso está incorreto. Ou seja, na notação nós teríamos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Essa é a disposição certa das ordens, certo? Então aqui nós temos o U, nós temos uma única argola. Nas dezenas nós temos 7 argolas. Nas centenas nós temos uma argola também. Nas unidades de milhar nós temos, ou ali, né, milhar, o 0. Nas dezenas de milhar, nós temos o 7, certo? Dezenas de milhar, ou melhor, nas dezenas de milhar nós temos o 6. O 6. E nas centenas de milhar nós temos o 4. Portanto, nós chegamos à conclusão que a nossa alternativa correta é a letra D de dado, certo? Então aqui nós finalizamos a nossa aula. Se você parar para observar, você precisa ter esse conhecimento, porque a depender da quantidade de algarismos, isso vai estar representando uma classe, certo? E cada algarismo desse representa uma ordem. Exatas policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.